Seja bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro. Hoje nós vamos começar uma sequência de leituras e o propósito aqui é, longe de fazer grandes interpretações, é simplesmente termos um tempo para lermos o Espiritismo juntos. Eu sou uma pessoa apaixonada pela leitura e pela doutrina espírita, então juntando essas duas coisas, decidi separar esse espaço para fazer essa leitura juntos, pois entendo que a rotina do dia a dia acaba nos consumindo demasiado e a gente deixa as coisas que a gente gosta em segundo plano. Então, tendo um compromisso aqui, vai acabar se tornando mais fácil, mais gostoso o processo de leitura e de aprendizado. E o livro escolhido para começar foi o livro Nosso Lar, o livro número 1 da série A Vida no Mundo Espiritual, foi assim intitulada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Essa obra é com certeza a mais conhecida de todas, porque acabou sendo transformada em filme, né? Passou no cinema, recentemente inclusive foi transformado o livro número 2, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então é sobre essa obra, dessa obra, que nós vamos partir, vamos começar a nossa leitura diária das obras espíritas. Então nós vamos começar aqui pela capa, Nosso Lar, a logo da FEB, Federação Espírita Brasileira, essa é a versão que eu tenho. Aqui diz Chico Xavier, essa é a foto do médium, Francisco Cândido Xavier. Logo abaixo diz, pelo Espírito André Luiz, a vida no plano espiritual. Na lombada nós temos nome Nosso Lar, Francisco Cândido Xavier, André Luiz. E vamos à leitura então da contracapa, onde diz Nosso Lar, a vida no mundo espiritual. Onde diz assim: após uma doença, o médico André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. 8 anos depois, é levado à colônia espiritual Nosso Lar, um lugar que nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, é tão semelhante à Terra. É nessa região de cura, aprendizado e constante trânsito que André Luiz passa a entender que existe uma realidade à nossa espera após a morte, uma nova forma de viver que representa apenas o início da jornada. No primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual, repleta de intensas atividades em que se localiza como modelar organização a colônia Nosso Lar, onde espíritos procedentes do plano terrestre passam por recuperação e educação espiritual antes de continuar seus caminhos. A narrativa vibrante, psicografada por Francisco Cândido Xavier no ano de 1944, é a preferida de milhares de leitores espíritas, tendo sido adaptada para o cinema em 2010.
A coleção A Vida no Mundo Espiritual é constituída de, primeiro livro, Nosso Lar, segundo, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre o Céu e a Terra, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e a Vida Continua. E termina a leitura da contracapa. Agora vamos para a leitura da primeira orelha. A primeira orelha traz um pouquinho do Chico Xavier. Vamos ler. Um dos mais destacados expoentes da cultura brasileira do século XX. Chico Xavier nasceu em 1910 e desde os 5 anos começou a ver e ouvir espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras. Esse intenso trabalho foi interrompido apenas em 2002, ano da sua desencarnação, e resultou em um acervo de diversos gêneros literários, como poemas, contos, crônicas, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso. Testemunhando quantidade literária extraordinária, testemunhando qualidade literária extraordinária, as obras de Chico são um autêntico sucesso editorial e já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares somente em língua portuguesa. Muitos dos seus livros são best-sellers indiscutíveis, inspirando produção de filmes, peças de teatros, programas e novelas de televisão. De personalidade bondosa, nosso querido Chico Xavier sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação, por mais de 10 milhões de pessoas, ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. No ano de 2012, Francisco Cândido Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em evento realizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Então, aqui, na primeira folha, o nome, Nosso Lar, a folha de guarda, né, que se chama. Em seguida, na folha de rosto, Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, e tem uma citação. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Do ministro Genésio, que está no capítulo 26 deste mesmo livro, e a logo da FEB, Federação Espírita Brasileira. Agora vamos à leitura da segunda orelha. Se a primeira trouxe um pouco do Chico, a segunda vai trazer um pouco sobre o espírito que dita esta obra, André Luiz. Então diz assim: parceiro frequente de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz descreve-se como um aprendiz. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. E, entretanto, sabe-se que foi médico sanitarista quando encarnado, no Rio de Janeiro, no início do século XX. O primeiro livro da sua autoria espiritual foi publicado na década de 1940, Nosso Lar, portanto, esta obra, considerado fundamental no estudo do mundo espiritual, por apresentar descrições e evidências da vida após a morte. Entre os autores espirituais que editaram obras,
André Luiz é considerado um dos mais fiéis aos preceitos da doutrina espírita e às palavras de Allan Kardec, sendo seus textos considerados sinônimo de lealdade e respeito aos ideais da codificação. O trabalho de André Luiz no mundo espiritual deu origem a 17 obras publicadas pela FEB, algumas das quais traduzidas para diversos idiomas e adaptadas para teatro e cinema. E assim termina a leitura da segunda orelha. Então, em seguida, a folha de rosto, nós temos a ficha e o sumário. No próximo vídeo, nós vamos dar início à leitura do livro em si.